Você pode abrir a sua Bíblia aí, no Salmo 126, diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um pequeno salmo, né? Esse Salmo 126, somente 6 versículos. No domingo passado eu falei aqui sobre, baseado no livro do profeta Abacuque, e ali nós vimos especialmente a mudança na perspectiva que o profeta teve. Nós vemos ali que a perspectiva dele, ao olhar ao redor a sua situação, ele questionou a Deus no primeiro momento, capítulo 1, dizendo, né, até quando que aquela situação ruim que o povo estava vivendo, de injustiça, até quando aquilo ia continuar? No capítulo 2 ele vai se dirigir em oração a Deus, estar atento a Deus como um vigia, como um sentinela, olhando o que Deus vai me mostrar, e Deus mostra para ele o que ia acontecer. Então, vai no capítulo 3, ele muda a perspectiva do capítulo 1, de murmuração, de queixa, de choro, e chega no capítulo 3, ele vai louvar a Deus com alegria, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, nem haja grãos no celeiro, né? Ou seja, ainda que a situação não mude, eu louvarei o Senhor. A situação não mudou, mudou a perspectiva dele a partir do relacionamento com Deus. O julgamento de Deus sobre o povo veio e eles foram levados para o cativeiro. E esse Salmo 126, ele é um cântico, um hino, que retrata, pela perspectiva, a interpretação desse Salmo, o retorno desse povo do cativeiro. Depende da versão que você lê, ele fica mais específica, mais clara do que a minha, né? Então, o livro de Abacuque foi escrito antes do povo de Judá irem para o cativeiro, e agora o Salmo retrata a alegria daqueles que voltaram 70 anos depois. E esse Salmo 126, ele faz parte do chamado Cântico dos Degraus, que são compostos de 15 salmos, do 120 ao 134, chamado de Salmo dos Degraus, né? E que eram salmos usados pelos peregrinos. Então, depois eles iam cantando, indo para Jerusalém, eles iam cantando salmo a salmo, degrau em degrau, podemos dizer, né? Eles iam louvando a Deus quando se dirigiam anualmente para Jerusalém. Cada passo, ou cada degrau, representava uma lição preciosa na vida deles. Então, quando você lê esses salmos, tenha em mente isso. Tenha em mente isso. Como escreveu alguém, olhando para esses 15 salmos, eles mostram, na verdade, os altos e baixos da vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Momentos de cansaço da vida, momentos de medo, momentos de angústia, mas ao mesmo tempo esses salmos é um convite para que o peregrino, que ia indo a Jerusalém, ele mudasse de degrau em degrau do cansaço para renovar as forças, da angústia para a alegria, e assim iam cantando, louvando ao Deus, porque o Deus que olha para nós com misericórdia, Ele nos dá novas forças em nome de Jesus. Amém? Então esse é o contexto, né? É o contexto, então, desse salmo. E é um salmo que é chamado, talvez não sei qual é o título que está na tua Bíblia, mas é chamado por alguns salmo da restauração, o salmo da conversão, né? Ou seja, o salmo da restauração é o salmo da alegria também, da nova alegria. Ou seja, uma restauração. O que é uma restauração? Quando que uma pessoa é restaurada? Ela perdeu algo e ela conquista de novo, onde Deus restaura algo que ela perdeu, algo que ela deixou de lado, algo que ela precisa ter de novo.
e eles foram restaurados daquela situação lá de cativeiro agora para uma nova situação na sua vida. E para nós, a restauração de cada um de nós, da fé, a restauração de contexto da nossa vida, ela se dá em primeiro lugar quando a gente está diante de uma situação ruim, ou longe de Deus, ou precisando de uma mudança. Em primeiro lugar, a restauração se dá quando nós reconhecemos os nossos erros. Você só vai mudar ou restaurar algo se você reconhecer que aquilo que estava acontecendo não estava correto, precisa mudar. Passa também, a restauração passa pelo perdão. E o resultado, como vimos aqui no Salmo, a alegria, né? E a paz que a restauração traz. A restauração passa pelo arrependimento, passa pelo perdão, e o resultado é alegria e paz. Amém? Amém. Assim é a restauração. A pessoa que está afastada de Deus, que passa por esse processo, vai ter isso. A pessoa que estava numa situação difícil, de calamidade, ela vai reconhecendo seus erros, ela procura acertar e ela vai ter um resultado, alegria, paz, na vitória que ela vai tendo. Então vamos olhar mais agora especificamente para esse salmo, versículo a versículo, né? Vamos ver algumas questões aqui que eu considero que Deus quer falar ao nosso coração. Primeiro verso 1, na minha versão, repito, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse verbo no hebraico aqui traduzido por restaurar, que aparece no verso 1, verso 4, ele também tem essa conotação dos judeus então que voltam do exílio da Babilônia. É o que a maioria dos pensadores, dos comentaristas, dos analistas olham esse contexto por trás, né? Ou seja, Deus os levou para fora da terra, para um exílio de 70 anos, e durante todo esse tempo lá nesse local, longe de casa, talvez quantos deles sonhavam em voltar? Como eu queria voltar para a minha terra. Eu tenho ouvido relatos de brasileiros que vão para outros países e alguns manifestam isso. É bom no outro lugar, né? Prosperidade, tudo. Mas que bom, saudade da minha terrinha, né? Saudade. E o contexto deles não era de... Alguns sim estavam numa situação boa no outro país, né? No exílio, mas a maioria também estavam ali como escravos, sem autonomia. E aí esse sonho acabou se realizando, né? Deus os perdoou e lhes deu então a oportunidade de recomeçar. Aquela angústia de estar longe da terra era um sonho e agora se tornou realidade. E como diz o verso, ficamos como quem sonha. Esse sonho parecia que não era realidade. Nós voltamos. Aquela coisa bibelística para ver se é verdade. Estamos como quem sonha. Eles se perguntavam assim: se é verdade mesmo ou eu estou sonhando que eu voltei para a minha terra? Será que é verdade mesmo? E esse povo voltou. E o verso 2 então vai dizer o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Depois de um tempo difícil, né, o Senhor então mudou a sorte do seu povo e a alegria então foi renovada, né? A misericórdia de Deus foi inesperada para eles. Eles estavam lá naquele local, né? E um momento difícil, mas Deus vai mudar a sorte deles e dar a eles um recomeço, voltar para a sua terra. Algo inesperado, uma surpresa, algo maravilhoso. E aí o texto vai dizer que a nossa boca se encheu de riso. Diante dessa notícia maravilhosa, a única coisa que eles podiam fazer era rir, de alegria. E o texto aqui vai mostrar que eles estavam com tanto júbilo, muita alegria, seus corações estavam cheios de alegria. E isso transbordou na forma não somente de falar do que Deus fez, mas de cantar, de louvar a Deus. Queridos, quando a gente passa por uma dor, por uma dificuldade,
o momento de prazer depois da dor, ele é maravilhoso, porque ele sucumbe toda a dor vivida, né? Toda a dor vivida. Dizem que a dor do parto é uma dor terrível para uma mulher, né? Aquela dor terrível, mas dizem que depois que a mulher tem o filho, então aquela dor já é passado, passa a ser uma lembrança que foi sucumbida, superada pela alegria agora de ter um filho nos braços. Assim quando nós vivemos momentos de angústia, quando nós buscamos a Deus e nós encontramos ao Senhor e temos a nossa vida restaurada, aquela dor, aquela angústia, aquela situação difícil foi superada pela alegria da vitória, da bênção de Deus. Amém? Amém. Então, se a dor for grande, o júbilo é muito maior, porque você venceu aquela situação. E, gente, eu não sei você, mas não há alegria maior, pelo menos na minha experiência cristã, na minha vida, não experiência cristã, na minha vida, não há alegria maior do que a conversão a Deus. Não existe alegria maior do que o encontro com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo se dá no momento, talvez, de você olhar para a tua vida e ver o quão miserável tu é, e quão pecador tu é, e quanto a tua vida é desprezível aos olhos de Deus, e mesmo assim Ele te ama, então Ele transforma a tua vida e tu tem a vida enchida de alegria. Maior alegria para aqueles que se arrependem. Parece um contraditório, né? O arrependimento, uma coisa que tem que se arrepender, tem que sofrer, tem que ali lamentar. Mas é daí que vai brotar a alegria do perdão. A pessoa perdoada é uma pessoa mais feliz. A pessoa que vive com culpa, a pessoa que vive magoada, a pessoa que vive com histórico de agressão, de discórdia, né? Ela não é feliz na integridade do seu ser. Mas a pessoa que é perdoada, que reconhece os seus erros, ela é perdoada, ela é limpa, né? É uma pessoa feliz. Quantas vezes eu já vivi isso? Quantas vezes eu já vivi aquele júbilo, e não foram poucos, aquele júbilo de me sentir amado e perdoado por Deus. Quantas vezes eu precisei botar meu joelho no chão e orar e dizer: restaura, Senhor, a minha fé, restaura, Senhor, a minha vida, restaura, Senhor, o meu amor, restaura, Senhor, a minha família, restaura a tua igreja. E chorar na presença de Deus e levantar com alegria, porque o Deus que nos cura e nos restaura. Amém? Deus que nos cura e nos restaura. Amém. A nossa primeira conversão, ela jamais deve ser esquecida, porque é alegria, alegria, alegria. Eu não sei qual foi a tua experiência de conversão, né? Cada um tem a sua. Eu já contei muitas vezes a minha experiência de conversão, não vou contá-la totalmente, mas o maior momento de alegria da minha existência como ser humano foi o dia que eu encontrei Jesus. Não existe outro. E é algo que não se explica. Se você tenta contar para as pessoas, não tem como você medir esse sentimento, essa vivência, né? Eu já contei para vocês que eu conheci Jesus dentro de um cinema em Santa Maria, quando Jesus falou comigo lá dentro do cinema, falou que me amava, me perdoava. E quando eu saí de dentro do cinema, olha, se tivesse como filmar, né, o que acontece dentro da gente, eu saí do cinema, eu tinha vontade de correr, de pular, de alegria que eu estava vivendo ali. Só que não era dentro de uma igreja. Na igreja, de repente, você abraça com as pessoas, tu festeja, e as pessoas oram por ti, e você se alegra ali com as pessoas. Que bom, você está entregando a vida para Jesus. Não, eu me converti lá, e tinha os amigos ali que não eram crentes, todos nós não éramos crentes. E aí eu estava tão alegre que eu tinha que contar para eles. Eu já falei isso para vocês, mas eu sei do cinema, eu tenho que contar. Eu tenho uma alegria aqui que eu tenho que contar para alguém. É o que estava acontecendo com eles. Eu estou com tanta alegria que eu tenho que falar. E eles, eu tenho que cantar essa alegria de Jesus. E eu falei para os meus amigos então, que eu tinha encontrado Jesus dentro do cinema.
porque não cabia em mim a alegria de eu ter conhecido Jesus. Gente, não há alegria maior de conhecer a Jesus, mas tudo isso passa por arrependimento, perdão de pecados, uma restauração, uma mudança de vida. E olhando para o texto aqui, ele vai dizer, né, que então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eu acho que os meus amigos lá, em outras palavras, eles disseram isso: Deus está fazendo uma grande obra na vida do Roberto. Um deles, eu já falei, um deles era um membro de igreja de outra cidade, e ele tinha a vida pior que a minha. Eu não era crente, a vida dele me disse: olha, ele dizia bem assim: eu vou para o inferno porque eu conheço a palavra. E ele era afastado de igreja. E tu tem que ir na igreja, ele dizia para mim. Quem me encorajou, a primeira pessoa que me encorajou foi um crente afastado da igreja. Eu vou para o inferno, eu sei disso, ele dizia. Mas tu tá certo, busca Deus. Grandes coisas o Senhor fez pelo Roberto. Você pode colocar o teu nome nessa frase? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Amém? Por mim. Esse é o testemunho que a gente tem que dar, né? Eu, Roberto, em outros momentos da minha fé de restauração, quando fui tomado pelo Espírito Santo, sempre houve arrependimento, perdão, restauração e grande alegria. Já tive outras experiências assim, de sair correndo de tanta alegria de Jesus. Tanta alegria de Jesus. Grandes coisas Deus continua fazendo por mim. Amém. Já fez na cruz do Calvário. Jesus já fez a obra principal. Morreu na cruz para me salvar. Mas Ele continua fazendo ainda grandes coisas por mim. Amém. Grandes coisas, diz o texto, o Senhor fez por eles. Ou seja, o que Deus fez de trazer o povo de volta para o cativeiro, as outras nações tiveram que dizer: olha o Deus deles. Olha o Deus deles, esse Deus deles é poderoso. Que feito extraordinário trazer esse pessoal de volta. Isso é inconcebível. E eles falavam disso, né? Por isso que o texto vai narrar. As outras nações dizem: grande coisa Deus está fazendo por eles. Que as outras pessoas ao nosso redor possam dizer isso de nós. Grande Deus eles têm, e está fazendo grandes coisas na vida deles. Grandes coisas. Por quê? Porque Deus tira eles lá da escravidão, né, do cativeiro. E quando você lê o livro de Neemias, você vai ver de como Deus usou Neemias para interceder junto ao imperador Ciro e prover todos os recursos para a viagem, para a restauração, para a construção dos muros, de como Deus fez grandes coisas para aquele povo, Deus fez uma grande coisa que deixou eles de boca aberta. Os outros povos também, inclusive os inimigos, que permitiu que eles voltassem para Jerusalém. Gente, pensa, nenhum rei gostaria de se desfazer de mão de obra gratuita, né? Nós temos um monte de gente que a gente trouxe, todos os serviços que ninguém quer fazer, vamos fazer. Agora, tudo bem, vocês vão lá vão embora. Não queriam, então foi um milagre de Deus acontecer isso. Lembra de Moisés, quando Deus vai usar Moisés para libertar o povo lá do Egito, o faraó? Deus precisou intervir com 10 pragas, porque o faraó, não posso deixar essa gente embora. Mão de obra barata. Escravo. Precisa milagre de Deus para restaurar. E as outras pessoas viram isso e louvaram a Deus. Percebe que os peregrinos agora, quando vão cantar essa canção e olham para trás, eles vão cantar essa canção com alegria. Eles falam de coisas não que eles podiam realizar, mas do que somente Deus podia realizar. Os grandes feitos de Deus. Há muitas coisas que você pode fazer na tua força, nos teus recursos, e tudo isso é ínfimo diante do que só Deus pode fazer, e você glorifica Ele, porque isso aqui é obra de Deus. Que grande Deus que eu tenho. E as outras pessoas vão ver na tua vida e vão dizer: grandes coisas Deus está fazendo por esse querido, por essa pessoa. Porque nós temos que engrandecer não o que nós fazemos, mas o que Deus faz
em nós, através de nós, e glória seja a Ele, em nome de Jesus. É como se eles estão nesse salmo, eles estão dizendo um para o outro, caminhando, o cântico, né, dos degraus, como peregrinos indo para Jerusalém, eles vão dizendo: vamos cantar, gente, vamos cantar com alegria, com força, grande coisa o Senhor fez por nós, aleluia, né? Você se imagina louvando a Deus desse jeito, olhando para a tua vida do passado, olhando para trás, dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas. No verso 4 o salmista vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Parece que, olhando aqui para o salmista, ele estava passando por um momento difícil, e mais uma vez ele está dizendo: restaura, Senhor. Tu fez no passado, como o Abacuque, né? Lembra semana passada? Abacuque vai dizer também: aviva de novo, aviva, Senhor. Faz de novo o que tu já fez no passado. E aqui ele vai dizer: restaura, Senhor. Porque a fé que você teve ontem, ela foi útil ontem. Tu precisa da tua fé nova hoje. Porque a situação que tu vive é outra, o desafio é outro, a situação é outra. Então não adianta a fé de outros, tu precisa da fé viva hoje. Restaura, Senhor, a minha fé hoje. A fé que eu precisei no passado, a força que eu precisei no passado foi para aquela situação, para aquele momento. Eu preciso de novo de fé e de força hoje, porque a situação é diferente, é outro momento, é outra situação, é outra luta. Então restaura, Senhor, a nossa sorte, faz de novo, como as torrentes do Negueb. Infelizmente, gente, eu falo por mim, e eu acredito que algum de vocês já deve ter passado, nós como filhos e filhas de Deus passamos por desertos espirituais, passamos por sequidão espiritual, quando nossa fé fica fraca, quando nós estamos como um deserto, com pouca água de Deus, com pouco Espírito Santo agindo na nossa vida. Então ele está dizendo: Senhor, assim como lá no Negueb que não tinha água, ou pouquinha água, mas o Senhor mandava chuva e mandava água, faz isso também, assim como o Senhor faz naquele rio, faz na minha vida. Há momentos que talvez você tenha vivido e está vivendo hoje de sequidão espiritual e precisa desse agir de Deus. Porque para quem nós iríamos pedir para renovar nossa vida se não for a Deus? A quem nós vamos recorrer se não for o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? É Ele que nós temos que recorrer, não há outro, não há outro. Enche a minha vida novamente, Senhor, amém? Você pode orar isso no coração. Enche a minha vida novamente, Senhor, assim como você fez no passado. Dá de novo a alegria da minha conversão, aquela alegria, aquela vibração, aquele amor para os perdidos, aquele otimismo, aquela fome pela Tua Palavra. Aviva de novo, faz de novo, renova, restaura, Senhor. Derrama sobre nós esse amor ao Senhor. Não podemos esquecer do passado diante das dificuldades do momento, e assim como recorremos ao Senhor no passado, precisamos continuar buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Porque há coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. Só Deus pode mudar vidas. Só Deus pode mudar corações. Só Deus pode transformar lares. Só Deus pode converter uma pessoa. Nós podemos e devemos convidar as pessoas. Eu convidei vários para vir aqui. Continuo insistindo. Mas quem pode mudar o coração é o Senhor. É o Senhor. E para isso, o que nós temos que fazer? Versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, quando semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Gente, nem sempre as coisas são fáceis para quem recomeça. Nem sempre, se você estava enfraquecido na tua fé, não vai ser fácil avivar a fé. Se você estava deixando de ler a palavra de Deus, não vai ser fácil voltar à leitura da palavra de Deus. O recomeçar não é fácil, a restauração não é fácil, pode ser até dolorida, mas é necessária. O povo, depois de louvar a Deus, de ter orado a Deus,
Eles estão dizendo agora, nós precisamos, vamos dizer em outras palavras, precisamos arregaçar as mangas. Eu preciso fazer a minha parte. Deus fez a sua parte, Deus me resgatou, Deus me restaurou, mas eu preciso. Deus não vai ler a Bíblia por mim, eu preciso ler a Bíblia. Deus não vai orar por mim, eu preciso orar. Eu preciso arregaçar minhas mãos. Deus não vai evangelizar por mim, eu preciso evangelizar. Eu que tenho que falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso fazer o trabalho. E se você ler o Salmo seguinte, 127, ele vai dizer: se você faz a tua parte, mas precisa da bênção de Deus. A tua parte não exclui o agir de Deus. Ao contrário, você tem que agir sob a bênção de Deus. Quando a gente lê esses 2 versículos, eu achei interessante quando alguém comparou que é para cada semente uma lágrima. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Eu vou semear a palavra de Deus ao coração de uma pessoa. Eu primeiro rego essa semente do Evangelho com as minhas lágrimas na oração, para que essa semente chegue viva para aquele coração. Semear chorando, orando. Você só vai ter amor pelas almas se você tiver amor pelas almas. Precisa nutrir isso. Parece uma redundância, né? Você precisa desenvolver esse amor pelas almas para poder orar pela salvação das almas, senão você não vai orar. Quantas vezes eu falo nisso? Houve uma época na minha vida que eu orava, e eu preciso retomar isso, confesso. Houve uma época na minha vida que eu orava todos os dias pelos meus familiares, meus irmãos, sobrinhos, todos os dias, até que um dia eu cansei. E é interessante que vários já se converteram, aleluia, glória a Deus, quem faz a obra é o Senhor. Mas eu confesso que eu cansei de orar. Mas ao mesmo tempo eu digo: Senhor, aviva o meu desejo de orar novamente pelas pessoas, pelos meus familiares, que eu possa voltar a crer que o Senhor pode mudar a vida deles, assim como o Senhor mudou a minha vida, meus colegas de trabalho. Ouço história de meus colegas lá na base aérea, que na época nós íamos juntos para o cinema, outros que nós éramos perdidos, vivíamos nos bailes, nas bebidas, e quantos eu ouço que hoje são de Jesus. Glória a Deus! No quarto onde eu morava com meus colegas, era um crente, e nós outros não éramos crentes, e até onde eu sei, eu me converti. E aí o outro também se converteu. Um eu não tenho mais notícia, mas há muita oração daquele crente por nós. Ele teve o júbilo da colheita. O júbilo da colheita. Voltar com alegria, o júbilo. Numa versão vai dizer assim, ó: sem dúvida, Deus vai trazer a colheita. Sem dúvida. Amém? Amém? Nós temos que crer nisso, sem duvidar que Deus vai trazer a colheita. Senão a gente vai desanimar na hora de semear. Então tem que crer que Deus vai dar a colheita. Amém. Que nada vai impedir. É interessante que o semeador, ele sai semear, e esses grãos, ele precisava desses grãos para alimentar sua família. E talvez eram poucos grãos que ele tinha, mas ele podia escolher: eu alimento a minha família com esses grãos, mas depois acaba os grãos e minha família vai morrer. Então eu preciso regar com choro, eu vou usar um pouco para alimentar a família, mas eu vou semear porque eu tenho esperança da colheita. Um dia irei colher. Amém, gente? A restauração. Talvez você já foi restaurado um dia, ou talvez você precisa hoje de restaurar. O que precisa restaurar na tua vida? A vida de oração? A comunhão com o Senhor? Qual o degrau que você precisa subir? E o Senhor nos chama como peregrinos a continuar subindo o degrau, para que o Senhor mude a nossa sorte, para que o Senhor realize os nossos sonhos, sonhados nele, na oração. Quantas vezes talvez tu já chorou, né? Não sei por qual motivo, mas Deus está te dando a restauração, vai te dar a alegria que vem depois da angústia. Dias atrás, Guilherme falou a nós aqui sobre o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro dessa noite, que pode ser um período longo, não é uma noite específica, um período longo, mas de você crer que um dia Deus vai me restaurar e vai dar alegria, em nome de Jesus. Por fim, que
os nossos corações se lembrem com muita gratidão de como Deus foi benigno conosco na nossa história. Talvez você já foi humilhado, talvez você já foi afligido, talvez você foi amargamente, atacado, acusado, e está vivendo um momento sem esperança. Mas quando Deus aparece e restaura a nossa sorte, o choro dá lugar à alegria, e o riso toma conta de nós. E como eu falei com eles estavam com tanta alegria que eles tinham que contar, eles tinham que cantar. Quando eu me converti, eu tinha que contar. Não podia reter essa alegria que transborda no nosso coração. O Salmo 126 precisa ser lido olhando para o que Jesus fez no Calvário. A restauração que Jesus fez. Jesus nos arrancou do pecado, Então você agora pertence a Ele. Deus é o único, o Senhor Jesus é o único que te tirou e tira nós do cativeiro, do pecado, das guerras de Satanás. Jesus é que nos tirou. E Jesus não faz nada para lamentar, Ele não só te tirou do inferno, mas Ele te leva para o céu. Faz uma obra completa, maravilhosa, perfeita. Amém. Somos peregrinos, subindo degrau em degrau, em direção ao Senhor, olhando para o Senhor. Imagine você subir o degrau, o meu alvo é o Senhor, eu busco o Senhor, é para ali que eu vivo. Enquanto peregrinos, continuemos essa peregrinação, sabendo que uma gota só, um agir, um toque do Senhor no teu coração transforma a tua vida. Deus não precisa fazer grandes coisas, só um toquezinho de misericórdia, de amor dele, um conta-gota de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus derrama o seu amor sobre nós, e você é enchido da presença dele. Não troque isso por nada neste mundo. Viva isso, aquilo que o Senhor tem dado. Ore por restauração, receba o perdão, alegre-se na tua salvação. Repito, ore por restauração. Senhor, restaura a minha fé, restaura a minha vida. Receba o perdão. Senhor, me perdoa aquilo onde andei afastado, distante do Senhor, negligente, e alegre-se na tua salvação. Amém. Você é um salvo. Aleluia. Amém. Amém.